Olá, povo de Deus. Vamos para mais uma leitura bíblica, mais um devocional diário. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre Provérbios 28, tá? Vamos aprender um pouco mais do que Deus tem para falar aos nossos corações. A palavra de Deus diz assim: fogem os perversos, que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Por causa das transgressões da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva que a tudo arrasta e não deixa trigo. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas o que guarda a lei se indignam contra ele. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, que anda, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha seu pai. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. O homem rico e sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre é sábio, que é sábio, sabe sondá-lo. Quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e as deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Como o leão que ruge e ursa que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. O príncipe, falto de inteligência, multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. O homem carregado do sangue de outrem fugirá até a cova e ninguém o detenha. O que anda em sua integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta com vadios se fartará de pobreza. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Parcialidade não é bom, porque até um bocado de pão o homem prevaricará. Até aquele que tem os olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. O que repreende o homem achará, porém, depois, mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba a seu pai e a sua mãe diz, não é pecado, o companheiro é do destruidor. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia o seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O que dá ao pobre não terá falta, mas o dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Quando sobem os perversos, o homem se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Esta é a palavra, hein? Esta é a palavra que o Senhor tem para nós hoje, que possamos meditar e entender um pouco o que Deus está falando sobre isso. Esta palavra, o sábio Salomão escreveu, né, observando o comportamento do povo, o comportamento dos homens e das mulheres da época dele, com a sabedoria que Deus o deu. Ele foi investigando o comportamento das pessoas, o coração de cada um, as atitudes, o modo de falar, o modo de agir. E aqui ele fala sobre integridade, a integridade do homem, fala sobre o temor do Senhor, né? E fala sobre, né, a nossa fidelidade com Deus, né? E aqui uns com os outros também, né? Então ele vai nos ensinar sobre a integridade, ó. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso que anda nos seus caminhos, ainda que seja rico. Então assim, Deus não está falando que nós não podemos ser ricos. Deus está falando que a gente tem que ter integridade, independente de que situação financeira que nós tenhamos. Amém? Ter integridade é a coisa mais importante para Deus. Ter um temor de Deus, um respeito a Deus, depender dele e ter integridade. Integridade é basicamente honestidade. Porque a pessoa íntegra, ela é honesta. Ela não passa ninguém para trás, ela não engana ninguém. Ela é uma pessoa que vive uma vida reta e ela é honesta com todos os seus, né? Com todos aqueles que estão com ela, que seja família, seja funcionário, seja amigo, seja qualquer pessoa. Ela é honesta, íntegra, pessoa íntegra. Amém? Igual o Jó, né? Igual o Jó, um homem íntegro, reto e bom, que é o que Deus
fala sobre Jó, né? Um homem íntegro, reto e bom. Aqui, ó, de novo, ó. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez. Mas os íntegros herdarão o bem. Olha só a integridade, como ela é importante, né? Então, assim, se a gente é sábio, aos nossos próprios olhos, a gente vai cair. A gente vai cair, a gente vai se perder. Mas se nós somos sábios, íntegros, diante de Deus, com a sabedoria que Deus nos deu, nós herdaremos a terra. Por quê? Porque Deus, ele tem promessa para aquele que serve. Deus tem promessa para aquele que ouve a palavra dele. Deus tem promessa para aquele que ouve, coloca em prática, aquele que faz a vontade do Senhor. E Deus só quer coisas boas para a nossa vida. A gente aqui passa por males porque a gente procura muitas coisas que não é da nossa conta. Aí a gente se mete em contenda, se mete em confusão, vai por caminhos maus e sofre a consequência. Porque Deus só tem bênçãos para a nossa vida. Quando a gente sofre é porque a gente correu atrás do que não era da nossa conta. Amém? E ele vai falando mais ainda lá, ó, feliz o homem constante no temor de Deus, né? Mas o que endurece o coração cairá no mal. Olha Deus falando aqui. Então, se a gente tem o temor de Deus, a gente sabe o que é certo e o que é errado, a gente consegue discernir o que é certo e o que é errado, a gente consegue discernir o caminho certo, o caminho que Deus está trilhando pra gente. Porque quando a gente chega no amanhã, Deus já está lá. Então Deus trilha o caminho primeiro. A gente só precisa seguir os passos dele para a gente ir no caminho certo. Não é difícil, irmãos. A gente só precisa ter um pouco de dependência de Deus. Agora, se a gente ter soberba, autossuficiência, eu sou independente, eu sou um homem livre, nós somos livres. Somos livres em Cristo Jesus. Mas se nós seguimos ao Senhor, a gente não tem como errar. Se a gente for pela nossa própria vontade, se a gente for pelos nossos próprios pensamentos, pelo nosso próprio ego, nosso próprio umbigo, a gente vai cair. Porque a gente não sabe o que está lá na frente. Mas Deus sabe. Então Ele nos avisa. Se a gente tiver intimidade com Deus, a gente vai ouvir Ele falando, vai ouvir a voz dEle falando conosco. Aí a gente vai ter sonhos proféticos dele falando o que vai acontecer lá na frente. A gente vai ouvir, vai ler uma palavra e vai ter a resposta aqui na Bíblia. A gente vai num culto e vai ouvir a palavra que vem do altar. A gente vai sentar com uma amiga para conversar coisa corriqueira do dia a dia e de repente aquela amiga vai nos dar um conselho que vai cair ali direitinho naquela situação que a gente precisa. Então assim, quando a gente está ouvindo a voz de Deus e fazendo o querer do Senhor, as respostas vêm até nós. Elas vêm. Às vezes demora, mas vem. Entendeu? A gente tem que ter paciência e ter assim, temor de Deus e ter obediência ao Senhor. E olha o que fala mais aqui ainda, ó. O que anda em integridade será salvo, né? Mas o perverso em seus caminhos cairá. Olha aqui Deus falando de novo. Se a gente for uma pessoa íntegra, a gente vai ter salvação. A gente vai ser salvo, a gente vai ser protegido, a gente vai ser guardado por Deus. Agora, se a gente tiver o coração endurecido, não, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero, a vida é minha, ninguém manda em mim. Aí a gente vai acabar caindo, porque a gente não sabe do futuro. Só quem sabe do futuro é Deus. Só Ele sabe. Amém? E vamos lá, e vai falando mais, olha. O homem infiel será acumulado de bênçãos, né? Mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Então, assim, o que se apressa a enriquecer, assim, aquele que se apressa a enriquecer, mas passando por cima de todo mundo, né? Aí, eu quero porque eu quero, aí engana um, engana outro, passa em cima de um, passa em cima de outro. Aí é isso que Deus está falando. A gente não pode querer enriquecer correndo e passar por cima das pessoas. A gente tem que ter o nosso tempo ali, fazer tudo certinho, tudo com honestidade, tudo com integridade, tudo com a direção de Deus. Amém? Podemos ter bênçãos de Deus, muitas bênçãos de Deus na nossa vida. E aí vai falando, ó, o que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia. Então assim, a gente não pode só ficar elogiando uns aos outros, porque aí o nosso ego se infla e aí a gente acaba metendo os pés pelas mãos, depois não sabe nem o que tá fazendo mais, né? Então assim, a gente pode elogiar? Pode, mas a gente tem que repreender também uns aos outros. Né? Tipo, eu tenho várias amigas. Aí eu repreendo elas quando elas estão fazendo alguma coisa que não tá muito legal. Elas me repreendem também, chamam a minha atenção quando eu tô fazendo algo que elas estão vendo que não tá muito certo. E assim, uma vai ajudando a outra, uma vai aparando a outra, vai ajudando a gente a caminhar. Porque nesta terra a gente não tem... A nossa bússola é a Bíblia, né? Então assim, mesmo assim, a gente vai ajudando umas às outras. Amém?
E aqui vai, olha, uma coisa pesada aqui, olha. O que rouba seu pai e sua mãe e diz que não é pecado é companheiro do destruidor. Então, assim, hoje em dia a gente sabe que tem muito disso. Tem muito filho que se perde pelo caminho, faz amizades erradas, rouba o pai e a mãe, prejudica o pai e a mãe, sabe? E coisa muito mais séria do que isso, que não é o caso da gente falar aqui nesse momento, coisas muito pesadas. Mas assim, sabe que tem filhos que literalmente tiram a vida dos seus pais. Não é só roubar, não é só maltratar, não é só responder, ser mal criado. Infelizmente, tem muitos filhos que tiram a vida dos próprios pais. E isso, né, é muito abominável diante de Deus. E também tem o contrário. Também tem o contrário. A gente sabe que tem o contrário. Tem muitos pais que não estão cuidando dos filhos, que estão tirando a vida dos filhos. Né? A gente não sabe o que acontece. Às vezes é um âmbito espiritual, a pessoa está perturbada, não perde a noção do que está fazendo, porque não serve a Deus. E aí acontece toda essa situação, né, na família, que assim, para Deus dói o coração de Deus e dói o coração daqueles que ficam. Mas a gente tem que orar. Por que a gente tem que orar, irmãos? Por isso que eu sempre falo, a gente tem que entregar nossa vida para Deus, entregar a vida dos nossos filhos para Deus, orar, depender de Deus, servir Ele, para que a gente tenha uma vida em abundância, para que a gente tenha uma vida abençoada, para que não venha hostes espirituais do mal para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida, para que não venha as coisas espirituais do mal cercar os nossos filhos e nem a nossa vida. Por isso que a gente precisa de Deus, porque com Deus a gente tem os anjos do Senhor acampados ao nosso redor, para nos proteger, nos guardar, nos livrar de todo mal. Os anjos do Senhor, eles batalham com as coisas do mal para poder nos proteger. A gente não tem visão espiritual para enxergar. Algumas pessoas Deus dá essa visão. Mas ao tempo todo, os anjos estão lutando com os demônios para salvar a nossa vida. Se você tivesse essa visão, você ia orar mais pelos seus filhos, principalmente pelos filhos. A gente precisa disso, amém? E aqui vai indo. E ele vai falando porque o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Olha aqui, ó. De novo Deus falando, a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que ter dependência de Deus, integridade, né? E Deus vai nos ensinando e nos abençoando. Porque aqui, olha, quando sobem os perversos, os homens se escondem, né? Mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Então, assim, quando tem homens maus, né? Aqui tem muitas partes aqui que o rei Salomão tá falando de governo também, né? As pessoas que governam a nossa terra, né? Então, as pessoas que governam o povo, também quando o governante é mau, a gente sofre as consequências. Mas quando o governante é bom, se multiplica os justos e as coisas melhoram, a situação melhora para o povo. Então tem essa situação também, né? Ele fala muito sobre isso, mas eu não vou me atentar a questões políticas, né? Porque não é o caso. Vamos nos atentar à nossa família, porque eu creio assim, olha, se cada um cuida da sua casa e da sua família, verdadeiramente diante de Deus e dependendo de Deus, a gente não vai... essa situação de bênção vai se expandindo, se expande para nossa vizinhança, se expande para o nosso bairro, se expande para nossa cidade e depois expande para o país. Porque se cada família, cada homem e mulher de família, cuidar dos seus filhos, cuidar dos seus entes queridos e vai expandindo aquele testemunho, aquele cuidado, um ajudando os outros, essa bênção de Deus se expande. Ela vai se expandindo gradativamente até chegar no país inteiro, até chegar no mundo. E é isso que Deus nos ensina. Amém? Que não sejamos egoístas, que sejamos homens e mulheres de oração, cuidemos da nossa família, cuidemos da nossa comunidade, cuidemos do povo da nossa igreja, cuidemos dos nossos familiares que estão mais distantes, dos nossos amigos, que a gente possa achar um tempinho para fazer um pouco de cada coisa, nem que for com oração. A gente alcança todos com oração. A pessoa pode estar onde ela estiver, ela pode estar no Japão. Se a gente orar por ela e Deus tiver um propósito naquela vida, Deus vai lá e Deus manifesta o milagre da vida daquela pessoa que você está orando. Então vamos orar uns pelos outros, vamos cuidar uns dos outros, vamos ser amorosos uns com os outros, porque foi para isso que Deus nos criou, para o louvor da sua glória. E a gente não está aqui como uma ilha, como eu sempre falo, não estamos aqui para vivermos numa ilha, estamos aqui para vivermos em união, para vivermos amando a Deus acima de todas as coisas e amando uns aos outros como a nós mesmos. Que Deus te abençoe,
você e sua família, que você possa servir a Deus, que você possa seguir os caminhos de Jesus, que você possa ouvir a voz do Espírito Santo, que você possa ter a direção de Deus para a tua vida e para a tua família, em nome de Jesus. E se você ainda não conhece a Jesus, que você possa se render aos pés dele. Entregue a sua vida para ele, porque é o melhor lugar aonde você pode estar, é aos pés de Jesus. Amém?